A paz do Senhor Jesus, meu amado, minha amada, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Senhor te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quero falar sobre um texto que se encontra no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: Vocês são o sal para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve mais para nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Por que Jesus faz essa comparação da nossa vida com o sal? O Senhor Jesus, ele tem conhecimento de todas as coisas, mas quando ele esteve na terra, ele era homem como eu e você, homem no sentido de ser humano. E quando Jesus faz essa comparação, é que ele sabia que a nossa vida tem que ser de acordo com o que diz a palavra de Deus. Nós não podemos viver de qualquer maneira. O sal, ele apresenta algumas características bem interessantes que nós, como cristãos, precisamos ter no nosso dia a dia. O sal, ele é cristalino, ele é transparente, ele é esbranquiçado. E nós, como servos e servas do Senhor Jesus Cristo, precisamos entender que a nossa vida também precisa ser transparente. Nós não podemos apresentar para as pessoas uma coisa e no oculto sermos uma outra coisa totalmente diferente. Nós precisamos andar com o nosso Deus lado a lado. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E quando fala de transparência, de ser branco, ser puro, o nosso Deus fala que sem santidade ninguém pode ver a sua face. E o que é ser santo? É ser separado. Então nós precisamos ser separados da vontade da carne, da vontade do mundo, daquilo que nos separa do que o Senhor se agrada. E qual é a vontade de Deus? Que nós também sejamos santos como Ele é santo. Então precisamos ser separados de tudo aquilo que desagrada o nosso Deus. Uma outra característica do sal que nós precisamos ter também é que o sal ele serve para dar sabor. E qual é o sabor que nós precisamos dar? Nós precisamos fazer diferença nos lugares em que nós estivermos, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Nós precisamos nos apresentar de tal forma que as pessoas percebam a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, entre aquele que teme a Deus e aquele que não o teme. A nossa vida tem que falar por nós. Mesmo que eu não consiga abrir a boca para dizer uma palavra a respeito do Evangelho, a respeito do reino de Deus, a minha vida tem que demonstrar que eu sirvo a um Deus vivo, todo-poderoso, que reina para todo sempre. Uma outra característica do sal é que ele também conserva. E qual é a nossa conserva? Nós precisamos conservar uma vida íntegra diante do nosso Deus. Nós precisamos conservar uma vida que os frutos venham falar por nós. Olha o que diz em Isaías capítulo 3, versículo 10. Digam aos justos que tudo lhes irá bem, pois comerão do fruto de suas ações. Por que o Senhor nos fala que o justo comerá do fruto das suas ações? Porque o Senhor Jesus ele deixou bem claro que pelo fruto se conhece a árvore. Então, quem serve ao Senhor Jesus, ele tem que ter um diferencial. Ele tem que conservar uma vida íntegra, uma vida pura, uma vida que agrade ao nosso Deus em tudo. Uma outra característica do sal, ele produz sede. O nosso Senhor Jesus, ele disse assim, que bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça. Quem é a justiça de Deus? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim como o sal, ele produz sede, nossa vida também tem que produzir sede nas pessoas de buscarem ao Senhor, de o procurarem, de o conhecerem e entregarem suas vidas ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas também.
Uma outra característica é que o sal é símbolo de lealdade e permanência. Então, quanto mais sal, mais evidente a sua influência. Então, o sal ele não pode ser nem além do que deve ser e nem menos também, porque se for muito pouco, ele não vai dar sabor, e se for demais também, ele também vai tirar o sabor do alimento. E naquele tempo, nos tempos bíblicos, quando Jesus fez essa comparação, não existia geladeira para conservar os alimentos. Então, o sal era bastante utilizado na conserva. Então, a nossa vida, a presença do Espírito Santo de Deus em nós, vai fazer com que apresentemos estas diferenças em meio ao mundo tão necessitado da graça de Deus. E nós precisamos levar em conta também algumas coisas que tornam o sal insípido, ou seja, sem gosto, sem sabor. Primeiro, pouco vento. O pouco vento vai fazer com que o sal se torne insípido. E a nossa vida também, sem a presença do Espírito Santo, ela vai se tornar insípida, sem gosto, sem sabor. E nós precisamos reconhecer que o Espírito Santo em nós é que faz a vida valer a pena. Há pouca luz. Jesus disse que ele é a luz do mundo. Então, nós precisamos também ter essa luz brilhando em nós, porque quando a luz de Jesus brilha em nós, as trevas são dissipadas e as pessoas passam a reconhecer e a saber que Jesus é o Senhor e Salvador. E pouco calor. O pouco calor também faz com que o sal se torne insípido. Tanto que ele é obtido em regiões que tem muito sol, muito calor. E nós precisamos também encher a nossa vida todos os dias da luz de Cristo, do calor do Espírito Santo, para que a nossa vida seja realmente comparada às características do sal que Jesus falou em Mateus 5, versículo 13. Então, que nós possamos ser o sal da terra, para que as pessoas possam olhar para nós e ver que nós podemos ajudar essas pessoas a conhecerem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e assim ter a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal e que a cura do Senhor venha sobre nós, em nome de Jesus. Amém.